O jornal ainda hoje é um hábito, imagine naquela época. Aracaju tinha uma quantidade boa de jornais. O programa mais bem ouvido, mais badalado, né, era esse programa da Força Expedicionária. O cinema sempre teve uma enorme importância, principalmente numa cidade pequena e culturalmente pobre como Aracaju. O boato tem um peso, um papel importantíssimo. O boato ele se esconde no anonimato. Era uma tarde, quando foi assinada a declaração alemã de rendição da guerra, ele nos procurou, veio do hospital e nos transmitiu a notícia. A guerra terminou. O jornal ainda hoje é um hábito, imagine naquela época. Aracaju tinha uma quantidade boa de jornais. Os sergipanos acompanham diariamente nos jornais locais a existência de uma guerra, principalmente no fronte europeu. A sociedade aracajuana, a cidade de Aracaju tão pequena, ela naquela época, nos anos 40, ela tinha vários jornais. Como é que pode uma cidade tão pequena com tantos jornais? Então, se tem tantos jornais, se produz muito jornal, é porque o aracajuano gosta de ler. Porque os jornais de Aracaju, a Folha da Manhã, Correio de Aracaju, Sergipe Jornal, Nordeste, então esses fizeram a cobertura. O Correio de Aracaju, que tem uma postura mais de ficar atento aos problemas sociais. Nós tínhamos o Nordeste, e o Jornal Nordeste, ele trouxe algumas querelas políticas para dentro do jornal, que no meu ponto de vista acabaram culminando com quebra-quebra na casa de Nicola Mandarino, certo? Porque há toda uma discussão ideológica nas ruas que se faz presente também no jornal. É um conflito entre comunistas e integralistas, que se chamava de Quinta Coluna na época. Tá? Nós temos também o Sergipe Jornal, o Nordeste, Folha da Manhã. Então todos esses jornais, eles procuravam demonstrar esse clima de guerra do seu jeito. A partir do momento que o Brasil entra na guerra, nós começamos a enfrentar problemas com o esforço de guerra. No esforço de guerra, o material ele é redirecionado. Digamos que as prioridades do país são redirecionadas. Para se ter uma ideia, começa a faltar uma série de coisas. E claro que as lideranças políticas aqui não tinham nenhum receio de, por exemplo, não deixar chegar o material para aquele pessoal da imprensa que não era muito favorável ao governo. As empresas que mantinham os jornais eram empresas pobres, que não tinham como fazer isso. Então, comprava um pouquinho de papel, circulava. Geralmente não eram nem jornais diários, eram jornais semanais, certo? Os materiais para confeccionar os jornais vinham a bordo dos navios. Tá? E o navio, para o brasileiro dos anos 40, era a principal forma de transporte. E com a guerra submarina, os navios deixaram de vir para cá. Então, muitas mercadorias do cotidiano, importantíssimos, deixaram de vir para cá. Então, o que acontece? Se você observar, reduz o número de folhas, alguns jornais ganham um outro tipo de papel mais rosado, eles vão tentando improvisar com o que tem. Cidade grande, eles tinham como acessar a essas notícias, mas aqui em Sergipe não, havia dificuldades extremas. Aqui nós não tínhamos nem sequer aparelhos receptores de noticiários, então as notícias já chegavam aqui atrasadas. Certo? Então, a cobertura da Segunda Guerra Mundial, se você for seguir pelos jornais de Sergipe, elas eram muito fracas, deixavam muito a desejar. Os jornais também fazem questão de divulgar perfis de alguns soldados, oficiais que foram. E é curioso que você consegue ter acesso nos jornais até a cartas enviadas pelos pracinhas, sobre como era aquele momento que eles estavam vivendo na Europa. Uma das cartas que mais me emocionou quando eu tive acesso no jornal Correio de Aracaju foi a de um pracinha que falava sobre sua emoção de estar lá, o orgulho de ser brasileiro, de estar combatendo o eixo, e na verdade na semana em que a carta é publicada ele é morto, porque há claro um atraso para a informação chegar. Mas a gente estava lendo aquela carta e o rapaz já estava morto, dizendo que se morresse, morreria feliz, porque havia lutado por seu país e estava protegendo a democracia e coisas desse tipo. Atenção, atenção, ouvintes do Repórter Eto.
O governo brasileiro acaba de declarar guerra às nações unidas. O sergipano e letrado conseguia se informar. Mas aquele que não sabia ler, ele poderia se informar por um outro veículo muito importante que começa a ganhar força aí, que é o rádio. Sergipe ganha, no final de 1939, ela ganha oficialmente sua primeira radiodifusora, né, que na época é a radiodifusora Peripê, o prefixo PRJ6, e essa rádio ela cumpre o papel de informar aqueles que não sabem ler. Né, e ela fazia uma série de inserções dando informações sobre a guerra, sobre os sergipanos que foram, sobre o andamento do treinamento das tropas, sobre os avanços. Ele não tinha televisão, não tinha nada. Aqui só tinha a difusora do Sergipe. A gente tinha um rádio que é de 3 botões, né? Uma rádio dessa altura, dessa grossura. A gente botava na mesinha e tal, e ligava ele esquentava primeiro, para depois então vir o som. Aí tinha um mostrador com um ponteiro bem grande, que para a gente sintonizar as estações. Era a Globo, pegava a Globo. Meu pai era médico em Propiá, mas ele tinha um rádio Philips holandês com bateria. E ele ouvia as principais notícias, não somente da Rádio Nacional do Brasil, que naquela época trabalhava com a onda de 25 metros, chegava muito bem a Propiá, mas também rádios internacionais que tinham um noticiário diário sobre a guerra. Quem tinha rádio, Maria, até a gente quase não podia comer dentro de casa. Porque quando das 7 horas, 7h30, aí vinha chegando o povo logo para sentar na sala e tal, para esperar que viesse as notícias naquele horário e tal, para eles escutarem. Muita gente sentava na calçada. Aqui era ouvido, todas as tardes, tinha um programa da Força Expedicionária, o programa iniciava com a Marcha dos Expedicionários. Então esse programa era transmitido pela Rádio Marinque Veiga, todas as tardes, que nos dava notícia. E aqui a rádio rádio difusora transmitia. A emissora da FEB, em transmissão especial para o gáudio do Pracinha Brasileiro. O programa mais bem ouvido, mais badalado, né, era esse programa da Força Expedicionária. Mas os radiodifusoras transmitiam em edição extraordinária ou edição ordinária mesmo, nos jornais, traziam notícias da guerra. A população mais pobre ouvia informação através de programas como o programa do Repórter Esso. As pessoas se reuniam em casa para ouvir as informações, lembrando que boa parte da população sergipana era analfabeta. Então ela costumava ouvir e ver. Tinha um repórter Esso, era o repórter mais, o jornal mais falado do Brasil, era o mais ouvido. Então a gente ficava, aí quando o repórter Esso transmitia em edição extraordinária, era com notícias alvissareiras. Nós ouvíamos o locutor Heron Domingues, que era quem fazia o Jornal Nacional, que dava aquela característica musical emocionante, entendeu? Que a gente parava tudo para ouvir o Jornal Nacional e sempre tinha dizendo o fato onde aconteceu, quantas pessoas morreram, onde estavam os brasileiros, entendeu? As conquistas dos alemães, do louco do Hitler. A rádio sergipana, pesquisando sobre ela, eu encontrei telegramas até da África, de pessoas elogiando a programação. Eu encontrei notícias de pessoas elogiando a programação da rádio no Piauí. Daqui, na época, as pessoas ouvindo o rádio em Sergipe no Piauí. Por que isso é importante? Porque mostra que era algo que conseguia ter um sinal de qualidade. E naquela época não era pouca coisa. Bem, o cinema sempre teve uma enorme importância, principalmente numa cidade pequena e culturalmente pobre como Aracaju, né? Era um divertimento
uma área de cultura barata, né? O ingresso de cinema sempre foi muito barato, e a gente tinha 5, 6 cinemas aqui que funcionavam regularmente, exibindo filmes, embora com atraso das cidades grandes, mas de qualquer maneira os grandes filmes chegavam aqui costumeiramente depois de 3 ou 4 meses de lançados. Sergipano adora cinema, adora. Nós tínhamos vários cinemas também, para você ter ideia como a cultura marcou a sociedade aracajuana, né? Então, para você ter ideia, logo após os torpedeamentos, as Forças Armadas começaram a recrutar os brasileiros para a guerra. E aqui em Sergipe não foi diferente, eles também procuraram recrutar. Quem é que quer ir para uma guerra onde está morrendo tantas pessoas? Os sergipanos viram os corpos trazidos da praia para cá. Então, o que vai fazer? Qual foi uma das estratégias para recrutar pessoas para a guerra? Eles pegaram atores e atrizes desses cinemas, principalmente dos filmes de Hollywood, e estampavam nos jornais. Olhe, veja, o ator fulano de tal está se recrutando na Marinha, e colocava a foto dele. A atriz está fazendo doações para bônus de guerra. Então os jornais faziam link com os cinemas e pegavam as imagens dos atores e atrizes favoritas e estampavam no jornal como uma forma também de mobilizar, envolver e recrutar a sociedade sergipana. E aqui só chegavam os filmes de um lado, os filmes do cinema americano. Os filmes do cinema alemão, depois da ascensão de Hitler, não chegaram mais aqui em Sergipe, nem no Brasil de um modo geral, nem na América Latina. Esses cinejornais, eles eram exibidos nos cinemas daqui de Aracaju e não eram poucos. Se hoje nós só temos praticamente 2 salas de cinema, ou melhor, 2 redes de cinema. À época, Aracaju tinha o Cinema São Francisco, tinha o Cine Rex, Guarani, esses jornais tinham Vitória, todos esses cinemas eram obrigados a exibir esses cinejornais. Eis aqui na cidade do Salvador, soldados sobreviventes de um dos 5 navios nacionais torpedeados por submarinos totalitários diante da costa sergipana. O cinema, naturalmente, explorava muitas histórias da guerra, tanto da Primeira Guerra Mundial e depois como da Segunda Guerra Mundial. Quando a rendição dos alemães, que se deu em maio de 1945, a notícia se espalhou. E depois, no cinema, a gente via as imagens que eram transmitidas e nós morávamos junto de um cinema, Cinema Odeon, da rua Serapião Aguiar, em Propiá. A gente via as imagens que eram propagadas pela UTI, não é? Que era uma agência, a UPI também, com agências internacionais, France Press, que cobriam o evento da guerra. Uma carta para a mulher, onde dizia assim: Jó, não desejo esses saudades. Você deixou uma lacuna muito grande na minha vida que eu jamais esquecerei. Receba um abraço do seu amigo de todas as horas, João Vieira. Uma parte significativa deles não sabia ler e escrever. As cartas eram escritas sempre por outras pessoas. Havia uma parcela significativa de jovens que vinham do interior, de cidades como Capela, Itabaiana, não apenas da capital. Nós recebíamos notícias, as famílias dos outros recebiam notícias e também enviavam notícias para eles, porque eles escreviam: minha mãe, estou bem. Então, daqui respondiam para eles que eles tivessem cuidado. Tal, né? Então havia essa comunicação. O boato tem um peso, um papel importantíssimo. O boato ele se esconde no anonimato. Em tempo de censura, o boato se espalhava por Aracaju. O jornal tenta, de alguma forma, controlar esse boato. Mas como controlar o boato? E aí informações militares, conversa que ouviu lá no Palácio do Governo, certo? Então, nas praças, nas ruas, nas bodegas, nos botequins, a informação corria livre, sem censura. Mas sabias que fulano de tal falou sobre isso, sobre aquilo. O governo tentava até censurar os boatos nos jornais. Aqueles pescadores que não viviam lá no freio de música da situação da guerra. Então eles vinham lá para casa para explicar alguma coisa e tal, e eu explicava. Aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal.
o nosso chefe disse isso, que aconteceu, que o Brasil perdeu vários homens agora e tal. Essas notícias assim, todas alteradas. O boato também era uma forma de grupos como integralistas, comunistas, trocar informação e pensar em estratégias, forma de tentar agir nesse tempo de guerra. Tá? Então, assim, numa sociedade onde o ouvir e o ver tem um peso maior do que quem sabe ler e escrever, a gente visualiza que o boato teve um papel importante sim nessa época. Ali a gente ficava com medo, todo mundo quase não se conversava. Ninguém podia ficar, juntar assim a opção de amigos, vizinhos, para conversar e tal. Não era difícil. Aí, principalmente à noite. O DIP tinha seu representante, que é o DIP aqui, que censurava as informações e não deixavam os jornalistas publicarem. As pessoas queriam saber informações, notícias dos navios, dos parentes e da guerra, mas eles não podiam publicar porque o DIP proibiu. Lorival Fontes foi diretor do DIP, foi para a Itália, estudou sobre publicidade e comunicação lá, e ele vem para cá com conceitos modernos que aprendeu na Europa e vai aplicar. Mas no primeiro momento, quem comandou o DIP foi um sergipano. A quantidade de informação era muito grande. A qualidade dessa informação é uma outra coisa. Por quê? Porque nós vivíamos nesse momento um contexto de ditadura. Havia um órgão responsável por monitorar a produção da informação. Então, a informação que chegava para os sergipanos, em boa parte, passava por esse filtro da censura. É por isso que eu digo que não era bem informado nesse sentido, que a informação que se tinha vinha de um órgão que censurava. Eu achei mais informações de Sergipe, olha só a contradição, nos jornais do Rio, nos jornais de São Paulo, do que nos jornais de Sergipe. Porque lá, como Sergipe, como é um acontecimento no país, mas não em São Paulo, no Rio, as pessoas de lá queriam saber e não tinha tanta censura. Aqui em Sergipe, a censura foi forte, muito forte. O Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda aqui em Sergipe, para você ter uma ideia, ele é um dos últimos do Brasil a ser desmontado. Era um órgão responsável por ficar monitorando o que era dito sobre o governo, né? E como era dito. Então, há uma quantidade muito boa, eu acredito, de órgãos de informação. Uma quantidade muito boa para o tamanho do Estado. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Foi numa tarde, quando foi assinada a declaração alemã de rendição da guerra, ele nos procurou, veio do hospital e nos transmitiu a notícia: a guerra terminou. Logicamente, ele emocionado, e a comunidade como um todo. Você imagine uma comunidade brasileira toda angustiada, e tinham milhares de pracinhas brasileiros lutando em Montserrat, em outros campos de guerra da Itália, como também da Força Aérea Brasileira e da Marinha de Guerra do Brasil. Foi um momento de muita emoção para toda a comunidade. O repórter anunciou o término da guerra, o armistício. Nesta hora, neste minuto, foi uma explosão do povo, gritos do povo, eu me emociono. E aí quando eu saí de casa, na minha porta, cheguei à minha porta, já vi um carro de alto-falante do Guarani, de propaganda do Guarani, transmitindo a vitória e cantando e tocando a Marcha dos Expedicionários. A gente pensava também no desmantelo de lá da Alemanha, das mortes dos brasileiros, sergipanos, baianos, de todo mundo. Então, não houve uma alegria assim frontal. Todo mundo ficou satisfeito e tal, porque terminou a guerra e tal, pronto. A festa foi uma coisa estrondosa. Quando o navio apontou na baleia do Guanabara, ele vinha o cruzador Barroso e o Duque de Caxias, com as tropas.
Agora a parada da vitória foi um negócio bacana. Casa minejava. A guerra, o jornal, ele faz com que, como se fosse uma via de mão dupla. A guerra veio do mar, mas a sociedade sergipana também responde a essa guerra, certo? E a gente tem que perceber isso. Agora, nesse jogo de poder, tanto do governo como de grupos políticos, o que a gente visualiza na guerra, a primeira vítima é a verdade. E a informação, ela tem que ser bem trabalhada, com vários objetivos. Você sabe de onde